A Constituição Federal está sempre presente nos debates políticos e, de fato, é a lei mais importante de um país. Ela é um conjunto de normas, regras e políticas que regem uma determinada nação. E você sabia que o Brasil já teve 7 constituições? Pois é, a primeira é lá de 1824, quando ainda éramos uma monarquia. Porém, pouco mais de 6 décadas depois, uma nova Constituição marcava a história do país. Foi em 1891, mais precisamente no dia 24 de fevereiro, que foi decretada a nossa primeira Constituição da República. A gente teve 7 constituições ao longo da nossa história. A primeira delas, efetivamente, foi a de 1824, né, que, digamos assim, foi a ossatura, né, a espinha, né, cervical de todo o Brasil Império, da monarquia imperial, de 1824 até 1889, certo? Em 89 é proclamada a República. E aí levam 2 anos para, de fato, criar uma Assembleia Constituinte, e a nossa Constituição Republicana, a primeira republicana, ela é promulgada em fevereiro de 1891. E aí tem um detalhe que pode ser importante para nós, que existem basicamente 2 mecanismos para você tornar um país constitucional. Ou essa Constituição ela é outorgada, ou seja, digamos que ela vem de cima para baixo, ela é imposta pelo governo sobre a sociedade, ou ela é promulgada. Então ela é escrita, digamos, de baixo para cima, por representantes legítimos, digamos, da vontade popular. A primeira Constituição do Brasil como República marcou o início de um período muito importante, já que o Brasil deixou de ser uma monarquia e, a partir de então, era papel do governo atender o interesse dos cidadãos. Em uma república, o povo é soberano e a escolha das lideranças vem a partir de eleições democráticas. Sendo assim, a Constituição de 1891 tinha como principais características um sistema presidencialista, a constituição de 3 poderes, ou seja, o executivo, legislativo e judiciário, a separação entre Estado e Igreja, a autonomia dos estados e o fim do voto censitário, que era o voto baseado na renda. A primeira Constituição é de 1891. E o seu processo constitucional ele leva basicamente 60 dias, 58 dias para ser bem preciso. Então o processo constitucional é até que rápido, né? E é uma Constituição bastante enxuta, ela tem 92 artigos. E aí instituiu então a República no Brasil. Porém, mesmo após a Constituição de 1891 definir a postura de um governo democrático, nem sempre foi assim. Entre 1934 e 1967, foram 4 mudanças na Constituição, com períodos de governos autoritários. O Brasil viveu quase que uma crise de identidade. Ora passava por regimes mais totalitários, depois por momentos mais democráticos. Mas foi em 1988, depois de 2 décadas de regime militar, que chegamos no capítulo da história que estamos vivendo hoje, o capítulo da República Federativa do Brasil. Finalmente, a democracia veio para ficar. A nova Constituição veio com propostas de ampliação das liberdades civis e garantia dos direitos individuais, com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais. Lá em 1891, o Brasil era um país eminentemente agrário, era um país com cerca de 15 milhões de pessoas, era um país que tinha acabado de abolir a escravidão. Naquele momento, a ideia de divórcio era muito mal consolidada na sociedade. A ideia de casamento civil era muito nova, né? A ideia de sufrágio feminino, então, nem se falava sequer no Brasil e em escala europeia e nos Estados Unidos. Quando a gente vem 100 anos depois, estamos em 1988, o que nós temos é uma Constituição que, em primeiro lugar, defende o sufrágio universal. Em segundo lugar, o voto dos analfabetos, que pode ser uma coisa polêmica aos nossos ouvidos, mas foi uma coisa muito debatida ao longo de todo o século XX. Em terceiro lugar, a garantia da autonomia dos 3 poderes, a ideia de um Estado laico, né? A rotinização eleitoral com eleições a cada 4 anos. E se tem uma coisa que podemos aprender com a história, é que as mudanças são inevitáveis. Com o passar do tempo, novas necessidades vão surgindo e a legislação tem que se atualizar. É por isso que o poder legislativo é tão importante para uma democracia. Nossos representantes, ou seja, os vereadores, deputados estaduais e federais e também os senadores, criam, debatem e votam leis que podem compor, inclusive, a Constituição. É necessário e é prudente que ela sofra alterações, sim.
mas não alterações todos os dias, porque a sociedade muda. Mas o que está na Constituição é principiológico. Então, são cânones do direito. Princípio da boa-fé, por exemplo. Boa-fé é boa-fé. Qualquer lei que for ser redigida precisa observar boa-fé. A Constituição trata da igualdade entre as pessoas. Qualquer lei que pretenda existir precisa observar o tratamento igualitário entre as pessoas. E a Constituição é importantíssima também para o trabalho dos vereadores, que fiscalizam a cidade e propõem novas leis municipais para melhorar a vida da população. É a matriz de toda a nossa legislação. Então, antes da gente propor um projeto de lei, antes da gente pensar em algum projeto para trazer para o nosso município, que é a nossa competência, nós temos que consultar sempre a nossa legislação federal, e a Constituição é a principal delas, ela que norteia todas as outras leis. Se a gente pudesse classificar ela, ela seria mãe de todas as leis, e ela que define o que a gente pode, o que não pode legislar, e o que é competência ou não do município, do estado ou da União de ter legislação própria. Olha quanta coisa a gente aprende sobre o nosso país só com a Constituição, não é mesmo? Conhecendo o passado e agindo no presente que construímos o futuro. E por falar em futuro, a Constituição também está em constante evolução para se adequar às mudanças da sociedade. Por isto, este é um tema que nunca vai deixar de ser atual. Ela que traz os nossos direitos à saúde, à educação, à lazer, à segurança, né? Até a gente brinca lá na Faculdade de Direito que se um ET visse a Constituição de todos os países, ele vira para o Brasil, que aqui a gente tem todos os direitos. Claro que a gente sabe que lá na ponta, lá no bairro, lá na comunidade, a gente tem várias dificuldades de acesso a lazer, às vezes a educação, a segurança, e realmente a Constituição é essa base para que a gente debata e avance nessas situações para que realmente ela seja cumprida em sua plenitude.